Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. E o Bahia começa o campeonato amanhã. Time titular, ou boa parte dos titulares, até então era o time que jogaria a Copa São Paulo com 4 ou 5 jogadores que vivem na reserva do time principal. Resultados fraquíssimos, mas para mim o Bahia começa o campeonato amanhã, Diego. É verdade. O Bahia retornou de Manchester, treinou com os jogadores principais do elenco, tanto ontem quanto hoje, lá no CT. Evaristo de Macedo. E amanhã, não sei se vão todos já estrear, se vai ser um time mesclado ainda, mas amanhã realmente é a estreia daquele que pode chamar de time principal do Bahia no Campeonato Baiano. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo e sobre algumas confirmações e mudanças pequenas no elenco que a gente teve notícia de ontem para hoje. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Vamos lá. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. De imediato, vamos pedir, como de costume, aos nossos amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem comentando e compartilhando à vontade. Estamos já nos aproximando ali da marca de 1.500 inscritos e daí em diante, sempre crescendo junto com o auxílio, a cooperação e a participação de vocês que nos seguem, que são, afinal, o motivo desse canal. Pai, a gente tem aqui notícias, das primeiras notícias de mudança na zaga, e especialmente a confirmação agora à noite do clube. Já tínhamos dado como notícia certa, mas a confirmação foi agora à noite, notícia oficial do Bahia. Fizeram até uma brincadeira legal com segurança Marcão lá, dizendo, chamando de patrão e dizendo que era o guarda-cuesta dele. Então, Vitor Cuesta, confirmado, jogador que vem do Botafogo, depois de muitas temporadas no Internacional. Aí tá a notícia oficial da assessoria de imprensa do Bahia, né? Notícia que ele está no futebol brasileiro já desde 2017. Logicamente não é nenhum menino, são muitas temporadas, com destaque, inclusive, recebeu o prêmio Bola de Prata da revista Placar no Brasileirão de 2018. É um zagueiro de já 35 anos, jogador muito experiente, mas também tem aquela história da experiência que tem um lado bom e tem um lado ruim, de também já ser um jogador veterano. Primeira contratação do Bahia para a defesa, tirando assim, vamos dizer, Iago Borducci, que já foi anunciado pelo clube, mas só chega no meio da temporada. Então, assim, para utilização imediata, Vitor Cuesta é a primeira contratação anunciada, mas é aquela contratação que também tem uma saída, né? A gente também já está aí compartilhando com os amigos a informação sobre a saída de Vitor Hugo. Ele vai ser emprestado para o Panathinaikos com opção de compra até o meio do ano. O Panathinaikos, time da Grécia, time grande lá da Grécia. E vamos ver. Então, na verdade, se trata de uma saída. Um Vitor por outro, jogador ali que joga pelo lado esquerdo por outro. Mas é uma mudança de peças, queira ou não queira, não vai ser uma zaga já totalmente igual a do ano passado, pai. O Bahia, eu falava com você em off, tem alguma coisa aí que precisa realmente dar um upgrade, dar uma levantada, uma repaginada dessas contratações de jogador de defesa. O Bahia não acertou com nenhum jogador de defesa desses novos. Vou liberar o Marcos Felipe, em termos de goleiro. Os outros, Gilberto chegou bem e caiu muito no brasileiro passado. Canives chegou mais ou menos e caiu muito no ano passado. O Vitor Hugo não conseguiu mostrar serviço. Camilo Cândido chegou e não foi aprovado. E o Cicinho não aprovou e continua aí. Camilo Cândido não foi aprovado e foi embora. Cicinho não aprovou, não foi aprovado e continua por aí. Então, as contratações que o Bahia tem feito para a sua defesa não foram felizes. Não têm sido felizes. Alguém pode dizer, mas no meio campo tem Citadini, mas no ataque tem esse, tem aquele. Tem jogador que já teve aí e saiu, concordo. Mas, por exemplo, você tem pontos positivos, altamente positivos no meio de campo. Tem Cauli, por exemplo. Tem Tassiano, por exemplo. Tem Everton Ribeiro, que chegou. Entre outros jogadores. Acevedo? O Acevedo, eu não falei porque está fora de combate, Sim, mas sim, entre sim. outros jogadores. Mas é bem lembrado, o próprio Rezende, que já era da casa.
E aí não foi contratação, foi uma das contratações do Grupo City. No ataque, não é não sei o quê, do gosto de Everaldo. Eu acho Everaldo importante, acho válido. Não existe outro. Qual é outro jogador que o Bahia tem na característica dele? E, para mim, Everaldo justificou a contratação dele naquele Bahia-Goiás. Aquele Bahia-Goiás rebaixou o Goiás. Bateu o carimbo, botou assim na ladeira, tipo escorregadeira, tipo tobogã, botou dali empurrando o Goiás. O Goiás foi, vai, não vai e foi. Voltando para o que eu quero dizer. Jogador de defesa, nenhum aprovado. Nenhum. Vamos o Marcos Felipe, dos contratados, dos que chegaram. Pronto, vamos o Marcos Felipe, aprovado. Gilberto, aprovado no começo, depois não mostrou serviço, no fim não andou bem. Não andou bem. E aí, você pode pensar em quê? Canu teve seus momentos, Canives teve seus momentos, alguns momentos no início, mas depois caiu vertiginosamente. Os outros zagueiros, se a gente parar para pensar, David Duarte foi o contrário, começou mal no final até que fez algumas partidas boas. Marcos Quero Vitor ver ainda. começou bem, pouco jogou depois, né? Praticamente não jogou. Raul Gustavo já reprovado e já saiu. Enfim, realmente contratações que não me pareceram felizes. Na defesa, notadamente, Sim. onde o Bahia é mais vulnerável, uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro passado. Então, perdemos muitos jogos por causa de falha de defesa. E o grande detalhe que eu quero trazer, porque agora, de fato, o Bahia entra no campeonato, para mim, estava com o time jogando assim, mas não era o time. Era um expressinho, como se dizia antigamente. Uma base de jogadores do Sub-20, com 4 ou 5 jogadores que ficam na reserva do time titular. Mas voltando para o que eu quero dizer, é preciso que esse ajuste seja feito logo. O Vitor Cuesta foi muito bem no Botafogo, que esteve bem, e foi muito mal no Botafogo, que esteve mal. Então não foi ele somente, mas ele estava nesse meio. Chegou a ficar meio sem jeito lá naquele Botafogo. Jogador de 35 anos, que faz 36 anos no final do ano, é uma idade muito avançada para jogador de futebol, mesmo nos dias de hoje. Para mim, notadamente, jogador de defesa, 32 anos, tá bom demais, tá bom demais. Um jogador como esse, diante da dificuldade impressionante que o Grupo City Bahia tem de contratar marcadores, vem. E, claro, com essa idade, ele não vai poder disputar o Campeonato Baiano todo, a Copa do Brasil toda, a Copa do Nordeste toda, o Campeonato Brasileiro todo. Aliás, poucos conseguem fazer isso. Um jogador com 35 anos, completados em 2023, terá mais dificuldade ainda. Serve, pode ser útil, mas escalonadamente, algumas partidas, umas 5 partidas para um, umas 3 partidas para outro. Aquele pessoal que mede desempenho de atleta bem vai estar focado no Vitor Cuesta, que é um jogador bom, teve seus melhores momentos e agora carece de maior observação. Valeu. É isso aí. Sobre a saída de Vitor Hugo, como falamos, assim, um jogador que não se firmou, na verdade, Não, no Bahia, que não. esperamos muito mais dele do que ele apresentou, teve problemas pessoais e tudo, mas já tinha havido um certo boato da saída dele do meio para o fim da temporada passada e agora se efetiva nesse empréstimo lá para o futebol grego. Pai, outra notícia que o Me Bahia trouxe. permita, Diga. dentre as péssimas contratações, vamos lembrar Johanner Chaves, lateral esquerdo, contratado por uma fortuna e absolutamente reprovado. Time de rico, como é o Bahia do Grupo City, que gasta muito dinheiro e ainda sai emprestando jogador, é sinal que esses jogadores não aprovaram. Estava na cara, mas isso fica muito mais evidente. Siga. Pois é, e a outra notícia que teve assim de oficialização do Bahia foi a notícia da renovação de Cauli. Essa é uma notícia que eu acho pode parecer uma bobagem, porque Cauli já tinha contrato até 2026 e agora o contrato dele foi prorrogado até 2028. Mas isso aí é um gesto que assim indica uma que o Bahia considera Cauli um jogador chave, que Cauli foi assediado, que o Palmeiras tentou contratar, que o Bahia resistiu
as investidas do Palmeiras, disse que não queria de jeito nenhum que ele saísse. Cauli agora é renovado, provavelmente com aumento salarial. E esse panorama, assim, a renovar um jogador que já tinha contrato longo. Mas agora ele é um jogador que tem um contrato mais longo ainda. É um jogador que certamente vai estar no padrão salarial dos principais jogadores da equipe que está se formando, já com os reforços deste ano. E assim é o que eu tô falando, um gesto, assim, falando, ó, Cauli, a gente conta com você como um dos principais jogadores do elenco. É isso que o Bahia está falando com ele e com os outros times que estavam pensando em contratá-lo com essa renovação já confirmada. Hoje, inclusive, ele deu entrevista falando aquela velha história já se tornou habitual de Bobô, da camisa 8, da mística da camisa 8. E aí, Cauli será jogador do Bahia, pelo menos contratualmente, no que está acertado até agora, até 2028, pai. Sem dúvida, um jogador que se valorizou e mostrou isso, mas há uma observação em relação a Cauli que você próprio, Diego, fez em algumas edições do nosso Farol Tricolor. Foi no próprio Campeonato Brasileiro, quando ele não conseguiu ter uma sequência. Vamos ver como é que ele está fisicamente, como é que está de ajuste. Além do Bahia reconhecer o valor de Cauli, a contribuição importantíssima dele, notadamente no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão do ano passado, existe também o fato de o Bahia ter sido assediado por outros clubes, notadamente pelo Palmeiras, que queria, como dizia minha avó, comprar bolacha quebrada. Bolacha quebrada sempre mais barata. Palmeiras, para vender jogador caro, é uma festa. Vendeu o Arthur, que andou por aqui, por uma fortuna, mas queria pagar a terça parte do que recebeu de Arthur, por Arthur, num jogador com muito mais qualidade que é Cauli. Aliás, eu sempre lhe falei sobre Arthur, né? Achava um bom jogador, um jogador de velocidade, um ciscador, mas não era o jogador que ele pensava e que muita gente dizia. Então, você vê que no Palmeiras ele pontuou por lá, aí você pode dizer assim, e você pensaria em Arthur no Bahia? Pensaria assim, pensaria. Ah, Para sem brigar com dúvida. o Biel, para brigar com o Biel na posição, para brigar com o Ademir, mas não seria um jogador assim. Mas só para terminar o assunto, além do assédio, por conta desse assédio, notadamente do Palmeiras, o valor da transação, possível transação do Cauli está mais alto ainda Sim. do que a pretensão inicial do Bahia. Vamos ver o que é que acontece em 2024, Diego. Pois é. Lembrando que o Bahia joga amanhã, né? O Bahia joga É, amanhã à noite. Será o sim, jogo às 7h15. Bahia e Jacobina. Olha aí, Jacobina, terra boa, que conhecemos bastante, né, isso. meu irmão? Morou lá há muito tempo, cidade muito legal e virá até aqui, mas na certa torceremos para voltar com uma derrota, que eles voltem para lá, para aquela terra boa, mas com essa derrota e o Bahia Voltará. reagir no campeonato, né? Porque afinal jogou com seu time alternativo, perdeu um jogo em casa para o Jequié por 1-0 e empatou por 3-3 com o Atlético de Alagoinhas num jogo que o Bahia botou 1-0, tomou empate, botou 2-1, tomou empate, botou 3-2, tomou empate, mostrando que a defesa, seja do time principal, seja essa defesa que foi Perfeito, improvisada, vacila perfeito. demais e continua com problemas grandes que precisam ser corrigidos ao longo da temporada, pai. É verdade, eu espero que o Bahia, que tem Rogério Ceni, que foi goleiro, como treinador, como técnico, que tem um presidente que foi goleiro, o Emerson Ferretti também, não tem uma conversa de, peraí, tá difícil esse negócio aí, não pode continuar assim. Imaginem se fosse o caso da defesa sair jogando como se pensava, como o Bahia chegou a tentar fazer, aliás, tentou fazer na Inglaterra, no jogo amistoso, então não dá. Não dá. Não é para dar bicuda, sabe, o Beck sair dando bicuda, mas joga essa bola no meio de campo, que o meio de campo tem artista da bola, tem jogadores com habilidade técnica, com qualidade para isso. Então não adianta Becão querer sair tocando bola porque enterra, porque entrega, porque falta condição, falta habilidade, falta condição técnica. É limitado nessa questão. Então saia, toque, tome a bola, passa por Rezende, que faz aquela cobertura por ali, vai para Tassiano, vai para Everton Ribeiro, vai para Cauli, vamos nós. Agora, sair tocando da defesa é tocar para o adversário fazer gol. Aí complica. Pois é. Então amanhã, repetindo, Bahia e Jacobina na Isso. Arena Fonte Nova, 19h15
às 7h15 da noite e voltaremos aqui, agora sim, regularizando, né, com o time voltando a jogar, o time principal. Vamos voltar a fazer também pré-jogo, provavelmente na quinta-feira a gente vai Isso, fazer um pós-jogo. E já isso. falando de como o time vai vir, a gente ainda não tem muita certeza como é que Rogério vai escalar, como é que Rogério vai desenhar Uhum. esse time, se haverá ainda alguma mescla, se já será o time principal mesmo, como é que ele vai armar esse meio de campo. Caio Alexandre já vai ser titular, Rezende sai, Tassiano sai, tem muitas opções agora e a gente precisa ver qual é a ideia de jogo de Rogério nesse primeiro momento para a gente começar também a entender esse esquema que o Rogério pretende escalar e começar a fazer as nossas projeções e dar também as nossas cornetadas que são de lei. Diga, pai. Um detalhezinho. Para mim, Marcos Felipe entra, Gilberto sim, Canives sim, e aí eu não sei a quarta zaga. Lateral esquerdo vai ser Luciano Juba, o meio de campo tem Rezende, hipoteticamente, do que eu observo do dia. Sim. Tem Rezende, com certeza terá Rezende, com certeza terá Tassiano, provavelmente terá Iago, mas Iago está voltando de contusão, deve ficar no banco. Everton Ribeiro, para mim, joga, para mim vai fazer esse jogo, e resta uma outra posição aí. E na frente, ou Ademir e Everaldo, ou Everaldo e Biel, e aí eu não sei que variação ele quer, se vai Ratão, o que for, mas não é tão diferente disso aí, não. Alguma coisa na quarta zaga não teria nenhuma novidade, né? É, Ou pode ter a novidade? questão é como é que ele vai arrumar, né? Eu acho David É, Duarte, assim, considerando que Vitor Cuesta ainda não joga, David é, Duarte, o próprio eu acho que Marcos vai. Vitor, que jogou os primeiros jogos aqui, pode ter uma chance pelo ritmo e Não jogou tudo. bem, não Não, jogou bem, não. não jogou bem. Mas também tem Gabriel Xavier, David Duarte e Canives deve ser Por titular isso ao que lado eu, de um dos dois. por isso que eu deixei aberto essa posição aí. Eu iria com o Gabriel. Eu iria com o Gabriel. Ah, sim. Eu também. Começo é campeonato baiano, observar mais, forçar mais a situação de Gabriel. Eu Eu acho que é também. isso, né, Diego? É isso. Do meio pra frente é que eu acho que tem mais dúvidas, né? Não acredito que Iago jogue, não. Mas Também assim, não. eu tenho mais dúvidas assim. Jean Lucas. Resenha, você chegou a falar de Jean Lucas. A Jean Lucas eu acho que provavelmente vai jogar, inclusive. Eu acho que entra mais para segundo tempo. Eu Né? acho que Será? esse. Vamos ver. Eu acho. Vamos Mas ver. não sei como é que foi de treinamento, É, mas é pois uma. é. Pois é, muita incerteza ainda, né? Vamos ver como é que o Rogério vai montar esse time. Quem é que ele vai usar no segundo tempo? Caio Alexandre Isso. talvez só entre no segundo tempo, por exemplo. Enfim, vamos É. ver também se ele joga com o Everaldo, se ele joga com o Biel. Começou com o Biel, Everaldo entrou no segundo tempo no amistoso e fez gols. Vamos ver o que é que o Rogério apronta amanhã e a partir daí a gente começa a ver quem tá bem, quem não tá tão bem, como é que a gente projeta esse Bahia de Isso. 2024. Agradecendo mais uma vez aos amigos e amigas aqui do Farol Tricolor, pedindo que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem, para a gente seguir aqui nesse trabalho. A gente volta com pós-jogo de Bahia e Jacobina. Até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bora, Bahia! Bora, Bahia. Até a próxima.